Meu filho publicou fotos do casamento dele no Instagram. Eu descobri por acaso, 3 da manhã, sozinho no meu apartamento. Na manhã seguinte, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Vendi a casa que tinha dado para ele. A casa que levei 22 anos juntando dinheiro para comprar. A casa que entreguei nas mãos dele achando que estava garantindo o futuro do meu único filho. Aquela casa não existe mais para ele. E talvez, nosso relacionamento também não. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Manuel Costa. Tenho 61 anos, cabelo grisalho que insisto em pentear com brilhantina, e mãos que contam a história de 4 décadas trabalhando em construção civil. Não são mãos bonitas. São mãos com calos permanentes, cicatrizes de cortes mal cuidados, unhas manchadas de cimento que nunca saem completamente, não importa quanto eu esfregue. Tem um dedo aqui, o mindinho da mão esquerda, que ficou torto depois que uma viga caiu em cima. Nunca tive dinheiro para arrumar direito. Mas essas mãos construíram prédios, levantaram paredes, sustentaram uma família e compraram uma casa para o meu filho. Moro sozinho há 6 anos, desde que minha esposa Clarice faleceu. Câncer de mama. Foi rápido demais. 1 ano e meio entre o diagnóstico e o fim. Ela sempre foi a cola da nossa família. A que ligava para o nosso filho Rafael todo dia. A que organizava os almoços de domingo. A que lembrava dos aniversários. Quando ela se foi, parece que levou junto o manual de instruções de como ser família. Rafael e eu ficamos meio perdidos, cada um no seu canto, sem saber muito bem como se relacionar sem ela ali no meio. Meu apartamento é pequeno. 2 cômodos no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. Comprei ele usado há 10 anos, quando ainda conseguia fazer hora extra. O prédio é daqueles antigos, sem elevador, porteiro só até às 18 horas, interfone que vive quebrado. 3º andar. Minhas pernas reclamam toda vez que subo, mas é meu. Quitado. Ninguém pode me tirar daqui. Dentro tem uma sala que serve de quarto também porque o sofá vira cama. Tem uma cozinha minúscula onde mal cabem 2 pessoas. Tem um banheiro com box que vazou durante anos até eu mesmo consertar. E tem silêncio. Muito silêncio. Trabalho desde os 14 anos. Comecei como servente, carregando balde de massa, limpando entulho, fazendo o trabalho que ninguém quer fazer. Aprendi tudo na prática. Como assentar tijolo, como rebocar parede, como ler planta de obra. Nunca estudei além da 5ª série. Meu pai morreu cedo, e eu tive que escolher entre escola e comida. Escolhi comida. Mas sempre soube que meu filho não ia passar pelo que eu passei. Rafael ia estudar. Rafael ia ter diploma. Rafael ia trabalhar de terno em escritório com ar-condicionado, ganhando bem, sem destruir o corpo. E conseguimos. Eu e Clarice. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Acordava às 5 da manhã, voltava às 7 da noite. Eu fazia das 7 da manhã às 5 da tarde na obra. E depois fazia bico de pintor, encanador, eletricista, o que aparecesse. Final de semana era para descansar, mas a gente trabalhava. Sempre tinha um extra. Sempre tinha uma oportunidade de ganhar mais 100, 200 reais. E a gente guardava. Religiosamente. 10% de tudo que entrava ia para a poupança. Para a educação do Rafael. Para um futuro melhor. Rafael cresceu num apartamento alugado ainda menor que o meu atual. Quarto e sala. Ele dormia no quarto, a gente dormia na sala. Nunca reclamou. Era um menino bom, estudioso, tirava nota boa. Os professores sempre elogiavam. Seu filho tem futuro, dona Clarice. Seu menino vai longe, seu Manuel. E a gente acreditava. A gente trabalhava dobrado acreditando nisso. Quando Rafael passou no vestibular para engenharia civil na universidade pública, choramos os 2. Foi o dia mais feliz da nossa vida. Nosso filho ia ser engenheiro. Ia ter uma profissão de verdade. Durante a faculdade, Rafael morava com a gente ainda. Não tinha como pagar apartamento perto da universidade. Ele acordava às 5h30 para pegar 2 ônibus e chegar para o primeiro horário às 7.
Voltava 10 da noite. Estudava até tarde. Final de semana estudava. Virava noite estudando. A gente via ele se esforçando e ficava orgulhoso. Clarice fazia marmita especial para ele levar. Eu pagava xerox, livro, material, o que ele precisasse. Nada era sacrifício demais. Era investimento no futuro dele. No futuro que a gente nunca teve. Quando Rafael se formou, foi numa cerimônia linda na universidade. Eu fui de terno emprestado do meu cunhado. Clarice comprou um vestido novo, parcelado em 6 vezes. A gente se sentou lá no fundo do auditório, meio sem jeito, mas explodindo de orgulho. Quando chamaram o nome dele, Rafael Alves Costa, a gente se levantou e aplaudiu mais alto que todo mundo. Meu filho era engenheiro. Meu filho tinha conseguido. Tudo que a gente passou tinha valido a pena. Aquele canudo representava 40 anos de trabalho pesado, de acordar cedo, de abrir mão de tudo. Mas tinha valido a pena. Rafael conseguiu emprego rápido. Uma construtora grande, dessas que fazem prédio alto. Salário bom. Muito melhor que o meu. No primeiro mês, ele nos levou para jantar num restaurante chique. A gente quase não acreditou. Nosso filho pagando jantar pra gente. Num lugar com toalha de pano na mesa e garçom de gravata. Clarice chorou de emoção. Eu fingi que tinha caído cisco no olho, mas estava chorando também. A gente tinha conseguido. Tinha dado pro nosso filho uma vida melhor que a nossa. Mas aí começou o problema. Rafael começou a mudar. Não de uma hora para outra. Foi aos poucos. Primeiro foi a roupa. Ele começou a se vestir diferente. Camisa social de marca, sapato italiano, relógio caro. A gente achava bonito, ficava bem nele. Mas quando ele vinha nos visitar, parecia que estava desconfortável. Olhava para o nosso sofá velho, para o chão de cimento queimado que eu mesmo tinha feito, para as paredes com infiltração. E eu via nos olhos dele. Vergonha. Meu filho estava com vergonha de onde veio. Com vergonha da gente. As visitas foram ficando mais raras. Antes ele vinha todo domingo. Era sagrado. Almoço em família. Depois passou a vir domingo sim, domingo não. Depois só 2 domingos por mês. Depois uma vez por mês, sempre com desculpa. Trabalho acumulado. Reunião importante. Projeto urgente. Cliente exigente. Clarice ficava triste, mas tentava entender. Ele está construindo a carreira dele, Manuel. É assim mesmo no começo. Mas eu via que não era isso. Não era trabalho. Era distância proposital. Era ele se afastando de nós. Quando Clarice adoeceu, Rafael apareceu. No começo. Foi com a gente nas primeiras consultas. Ajudou a entender os exames. Explicou o que os médicos falavam. Ele era engenheiro, mas entendia as coisas melhor que a gente. Conversava com os médicos de igual para igual. A gente dependia dele nessas horas. Mas conforme o tratamento foi avançando, conforme a Clarice foi piorando, Rafael foi sumindo. Sempre tinha algo mais importante. Desculpa, pai. Não vou conseguir ir no hospital hoje. Tenho uma apresentação crucial. Depois eu passo aí. Mas não passava. Ligava no dia seguinte. Como está a mãe? Tá na mesma, filho? Ah, que bom. Quer dizer, não que bom que tá na mesma, mas que bom que não piorou. Tenho que desligar, pai. Reunião. Depois conversamos. Clarice passou 1 ano e meio entre hospital e casa. Os últimos 6 meses foram terríveis. Dor constante. Morfina que não resolvia. Ela emagreceu tanto que parecia outra pessoa. Aquela mulher forte que trabalhava feito condenada, que ria alto, que cozinhava para a família toda, virou uma sombra. E Rafael foi sumindo. As visitas ficaram semanais. Depois quinzenais. Sempre rápidas. Sempre com pressa. Clarice percebia. Meu filho está muito ocupado, né, Manuel? Ele tem responsabilidade agora. Não pode ficar aqui comigo. Mas eu via nos olhos dela. Ela queria o filho ali. Queria a mão dele segurando a dela. Queria ouvir a voz dele dizendo que estava tudo bem. No dia que Clarice morreu, Rafael demorou 4 horas para chegar no hospital. 4 horas. Eu liguei para ele às 3 da tarde dizendo que ela estava muito mal, que os médicos achavam que era questão de horas. Ele disse que estava saindo de uma reunião, que ia direto para lá. Chegou às 7 da noite.
Clarice tinha morrido às 5h15. Ele não conseguiu se despedir. Não conseguiu dizer para a mãe dele que amava ela. Não conseguiu segurar a mão dela uma última vez. Quando ele entrou no quarto e viu ela ali, coberta com lençol branco, ele desabou. Chorou feito criança. Pai, eu não consegui chegar a tempo. Eu sei, filho. Você tentou. Mas eu estava mentindo. Ele não tinha tentado o suficiente. 4 horas de reunião eram mais importantes que as últimas horas da mãe dele. Depois do enterro, Rafael sumiu. Ficou 1 mês sem aparecer, sem ligar, sem mandar mensagem. Nada. Eu estava sozinho pela primeira vez na vida. 43 anos casado. 43 anos dormindo do lado da mesma pessoa. E de repente, silêncio, vazio, solidão. Eu não sabia o que fazer comigo. Acordava cedo por hábito, mas não tinha ninguém para fazer café. Voltava da obra à noite, mas não tinha ninguém esperando. Sentava na sala, ligava a televisão, mas não prestava atenção. Só ficava ali, esperando não sei o quê. Esperando ela voltar, esperando ele ligar. Esperando alguma coisa que nunca vinha. Quando Rafael finalmente apareceu, foi numa quarta-feira à noite. Bateu na porta por volta das 8. Abri e quase não reconheci. Ele estava mais magro, olheiras profundas, barba por fazer. Oi, pai, posso entrar? Claro, filho, entra. Ele entrou devagar, olhando tudo como se estivesse visitando um lugar pela primeira vez. Sentou no sofá. Ficou quieto. Eu preparei café. Sentei do lado dele. A gente ficou em silêncio uns 5 minutos. Aí ele falou: Desculpa por sumir, pai. Eu não estava bem. Eu entendo, filho. Eu também não estou bem. Ele olhou para mim e por um momento vi meu menino ali. O menino que eu criei. O menino que sentava no meu colo. Mas aí ele piscou e voltou a ser o homem distante que eu não reconhecia mais. A gente conversou pouco naquele dia. Ele contou que o trabalho estava puxado, que tinha pego um projeto grande, que estava praticamente morando na construtora. Eu contei que estava indo devagar, que a casa estava muito quieta, que sentia falta da mãe dele. Ele concordou com a cabeça. Também sinto, pai. Muito. Mas acho que é melhor eu ir. Amanhã acordo cedo. Ele se levantou. Eu acompanhei até a porta. Antes de sair, ele me abraçou. Um abraço rápido, meio desajeitado. Cuida de você, pai. Você também, filho. Quando voltar? Em breve. Prometo. Mas essa promessa eu já tinha ouvido antes. E já sabia que não significava nada. Os meses seguintes foram solitários. Rafael ligava às vezes. Conversas curtas. Tá tudo bem, pai? Tá, filho. E você? Tudo correndo. Muito trabalho. Vou aí qualquer dia desses. Beleza, filho. Te espero. Mas ele não ia. E eu fui me acostumando com isso. Com a solidão. Com o silêncio. Com a ausência. Continuei trabalhando. Na obra todo dia. Acordar 5h30, voltar 6 da tarde, tomar banho, esquentar comida, assistir televisão, dormir, repetir. Fim de semana era pior. Sem trabalho para distrair. Só eu e o apartamento vazio. Às vezes eu olhava para o telefone pensando em ligar para o Rafael, mas não ligava. Tinha medo de incomodar. Tinha medo de ouvir mais uma desculpa. Era mais fácil não ligar. Foi mais ou menos 1 ano depois que Clarice morreu que Rafael apareceu com uma notícia. Ele tinha conhecido uma moça. O nome dela era Bianca. Trabalha na mesma construtora que ele, no departamento financeiro. Família de dinheiro, pai empresário, mãe decoradora de interiores, irmã mais nova estudando medicina na particular. Ele estava empolgado contando. Parecia feliz pela primeira vez em muito tempo. Quero que você conheça ela, pai. É importante para mim. Claro, filho. Quando você quiser trazer ela aqui. Ele ficou meio sem graça. Na verdade, pai, eu estava pensando da gente se encontrar num restaurante. Vai ser mais confortável para todo mundo. Confortável para todo mundo significava confortável para ele. Para ela não ter que ver o apartamento pobre onde o namorado dela cresceu. Para ele não passar vergonha. Mas eu não falei nada. Combinamos de nos encontrar num sábado, num restaurante italiano no Tatuapé. Lugar chique. Com estacionamento manobrista.
Maitre de gravata borboleta. Preço que eu olhei no Google e quase caí para trás. Mas eu ia. Ia conhecer a moça que tinha deixado meu filho feliz de novo. Ia fazer um esforço, por ele. No sábado me arrumei com capricho. Comprei uma camisa nova, azul claro, manga curta. Calça social que eu tinha guardada de um casamento anos atrás. Sapato que brilhei até ficar reluzente. Passei gel no cabelo. Fiz a barba devagar, com cuidado. Me olhei no espelho. Eu parecia apresentável. Não parecia rico, mas parecia digno. Peguei 2 ônibus para chegar no restaurante. Cheguei 15 minutos adiantado. Fiquei esperando na frente, me sentindo deslocado. As pessoas que entravam e saíam eram todas bem vestidas, elegantes. Eu ali, com minha camisa nova que era barata demais perto das roupas deles. Mas respirei fundo. Eu era pai. Eu tinha direito de estar ali. Rafael chegou pontualmente. E com ele veio Bianca. Ela era bonita. Cabelo longo, castanho claro. Roupa de marca. Eu não entendia de marca, mas dava para ver que era cara. Bolsa grande. Sapato de salto alto. Maquiagem perfeita. Ela sorriu quando me viu, mas foi um sorriso educado. Não foi um sorriso caloroso. Pai, essa é a Bianca. Bianca, meu pai. Manuel. Muito prazer, seu Manuel. Prazer, Bianca. Pode me chamar só de Manuel mesmo. Ela acenou com a cabeça. Rafael nos guiou para dentro. A gente sentou numa mesa no centro do salão. Eu me senti exposto. Tinha gente em volta, conversas baixas, garçom circulando, música ambiente, tudo muito refinado, muito distante do meu mundo. O garçom trouxe o cardápio. Eu abri. Tudo em italiano. Eu não entendia nada. Risoto, ravioli, fettuccine e os preços. Cada prato custava o que eu gastava em comida por uma semana. Fechei o cardápio. Vou querer o que você recomendar, filho. Rafael pediu para todo mundo. Entrada. Prato principal. Bebida. Vinho. Eu nem gosto de vinho. Mas não falei nada. Deixei ele conduzir. Enquanto esperávamos a comida, Bianca e Rafael conversavam. Sobre trabalho, sobre pessoas que eu não conhecia, sobre lugares que eu nunca tinha ido. Eu ficava quieto. De vez em quando, Rafael me incluía. E você, pai, como está a obra? Tá correndo bem, filho. Semana que vem começamos um prédio novo ali na Muca. Que legal. E ele voltava a conversar com Bianca. A comida chegou. Estava boa, não vou mentir. Mas eu não conseguia aproveitar. Ficava pensando no quanto aquilo estava custando. No quanto aquele jantar representava de horas trabalhadas. Bianca comia delicadamente. Cortava a massa com o garfo. Bebia o vinho em goles pequenos. Conversava baixo. Era educada, mas fria. Ela me fazia perguntas educadas. Há quanto tempo o senhor trabalha em construção? 47 anos. Nossa, bastante tempo. Deve ser um trabalho pesado. É, mas é o que eu sei fazer. Ela sorriu aquele sorriso educado de novo. Entendo. E voltou a conversar com Rafael. Eu era uma formalidade. Uma obrigação que ele precisava cumprir. Apresentar o pai para a namorada. Pronto. Cumprido. Agora podia seguir em frente. No final do jantar, Rafael pegou a conta. Não deixou eu ver quanto foi, pagou com cartão. A gente saiu. Na calçada, Bianca se despediu. Foi um prazer conhecer o senhor Manuel. Igualmente, Bianca. Ela entrou no carro dela. Um carro importado, conversível, vermelho. Rafael foi comigo até o ponto de ônibus. A gente esperou em silêncio. Quando o ônibus chegou, ele falou: Obrigado por ter vindo, pai. Gostou dela? É uma moça bonita, filho. Educada. Fico feliz por você. É sério, pai. Acho que ela é a pessoa certa para mim. Que bom, filho. Se você está feliz, eu estou feliz. Ele me abraçou rápido. Qualquer dia desses a gente se vê de novo. Pode ser, filho. Subi no ônibus, sentei na janela, vi ele andando de volta pro restaurante. Para buscar o carro dele. Para voltar para a vida dele. E eu ali, no ônibus lotado, voltando pro meu apartamento vazio. Depois desse dia, as coisas ficaram ainda mais distantes.
Rafael praticamente sumiu. Ligava uma vez por mês. 5 minutos de conversa. Tá tudo bem? Tá, filho. Aqui também. Trabalho puxado, projeto grande. Vou aí quando der uma folga. Mas a folga nunca chegava. Eu continuava na minha rotina. Trabalho, casa, solidão. Às vezes encontrava vizinhos no elevador. Trocava boas palavras, mas nada profundo. Nada que preenchesse o vazio. Eu tinha virado isso. Um velho sozinho esperando o filho ligar. Esperando o filho aparecer. Esperando alguma coisa que eu sabia que não ia acontecer. Um dia recebi um convite pelo correio. Era para o aniversário de 60 anos do pai da Bianca. Um evento grande, num clube. A festa ia ser num sábado à noite. Rafael tinha colocado meu nome na lista. Eu fiquei surpreso. Ele estava me incluindo. Estava me convidando para conhecer a família da namorada dele. Fiquei até emocionado. Achei que talvez as coisas estivessem mudando. Liguei para ele. Oi, filho. Recebi o convite. Obrigado por me incluir. Ah, que bom que chegou, pai. Vai poder ir? Vou sim. Não perco. Legal. Só um aviso, pai. É um evento meio formal. Terno, essas coisas. Eu não tenho terno, filho. Não tem problema. Pode ir de calça social e camisa mesmo. Mas tenta ir com uma roupa mais arrumada, tá? Pode deixar, filho. Vou caprichar. Fui numa loja de departamento. Comprei uma calça preta. Uma camisa branca. Um sapato preto de amarrar. Gastei quase R$ 300. Mais do que eu gastava em roupa em um ano inteiro. Mas era importante. Era o aniversário do pai da namorada do meu filho. Eu tinha que estar apresentável. Tinha que mostrar que eu era um pai de respeito. Que mesmo sendo pedreiro, mesmo sendo pobre, eu tinha dignidade. Cheguei no clube no horário. O lugar era enorme. Jardim imenso. Salão decorado com flores brancas e douradas. Garçom circulando com bandejas de salgadinho fino. Gente bem vestida. Muito bem vestida. Ternos caros. Vestidos de festa. Joias reluzindo. E eu ali, com minha roupa de loja de departamento, me sentindo um impostor. Procurei Rafael. Achei ele conversando com um grupo de pessoas. Ele estava de terno azul marinho. Gravata. Cabelo penteado. Parecia outra pessoa. Não parecia meu filho. Parecia um estranho. Me aproximei. Oi, filho. Ele virou. O rosto dele mudou. Não foi felicidade. Foi constrangimento. Pai, você veio. Vim. Não ia perder o aniversário do pai da Bianca. É, legal. Olha, eu tô aqui conversando com uns colegas de trabalho. Deixa eu te apresentar. Ele me apresentou rápido. Pessoal, meu pai, Manuel. Pai, esse é fulano, cicrano, beltrano. Eu cumprimentei todo mundo. Eles foram educados. Mas educados e frios. Como vai, Manuel? Bem, obrigado. E vocês? Tudo ótimo. E voltaram a conversar entre eles. Sobre coisas que eu não entendia. Ações. Investimentos. Mercado imobiliário. Eu fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Sem saber onde enfiar as mãos. Sem saber para onde olhar. Rafael percebeu meu desconforto. Ou percebeu que eu estava estragando o momento dele. Pai, tem comida e bebida ali no salão. Fica à vontade. Qualquer coisa você me procura, tá? E ele voltou a conversar com os colegas. Me virando de costas. Me dispensando. Andei até o salão. Peguei um prato. Coloquei uns salgadinhos. Sentei numa mesa vazia. Fiquei ali comendo sozinho, vendo todo mundo conversando, rindo, se divertindo. E eu invisível. Um fantasma na festa. Ninguém falava comigo. Ninguém me incluía. Eu era só o pai do namorado da filha do aniversariante. Uma nota de rodapé. Uma obrigação cumprida. Fiquei na festa 2 horas. 2 horas eternas. Vi Rafael de longe. Vi ele com Bianca. Vi eles conversando com os pais dela. Vi o pai dela abraçando Rafael. Vi a mãe dela sorrindo para ele. Eles gostavam dele. Ele fazia parte. Ele era aceito. E eu ali, sozinho numa mesa, esperando poder ir embora sem parecer rude. Quando achei que tinha ficado tempo suficiente, me levantei. Procurei Rafael para me despedir. Encontrei ele na varanda. Filho, vou indo. Cansado.
Ah, tá bom, pai. Obrigado por ter vindo, de nada. A moça é feliz aniversário pro pai dela, pode deixar. A gente se vê. Tchau, filho. Tchau, pai. Peguei ônibus de volta. 2 conduções. Cheguei em casa quase meia-noite. Tirei a roupa nova, pendurei no cabide. Me olhei no espelho. E pela primeira vez em muito tempo chorei. Chorei porque percebi. Meu filho tinha vergonha de mim. Não era impressão. Não era coisa da minha cabeça. Era real. Ele tinha vergonha do pai dele. Vergonha das minhas mãos calejadas. Vergonha da minha roupa simples. Vergonha de onde eu vim. Vergonha de quem eu era. E não tinha nada que eu pudesse fazer para mudar isso. Porque eu era quem eu era. Um pedreiro. Um homem simples. Um pai que tinha dado tudo pelo filho. E isso não era suficiente. Nunca ia ser. Passou mais um ano. Rafael continuou sumido. As ligações ficaram ainda mais raras. Uma a cada 2 meses. Sempre curtas. Sempre superficiais. Eu parei de esperar. Parei de contar os dias. Parei de olhar para o telefone esperando ele tocar. Aceitei. Meu filho tinha uma vida nova. Uma vida onde eu não cabia. E eu tinha que seguir em frente com a minha vida. Sozinho. Trabalhando. Existindo. Nada mais que isso. Mas aí aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava na obra, era uma quinta-feira de manhã quando recebi uma ligação. Era Rafael. Atendi surpreso. Filho, tudo bem? Tudo, pai. Você tá trabalhando? Tô. Posso ligar depois? Não. É rápido. Só queria te avisar uma coisa. Eu e a Bianca estamos namorando sério já faz um tempão. E eu tava pensando em dar um passo à frente. Meu coração acelerou. Você vai pedir ela em casamento? É. Acho que sim. Ela é a mulher da minha vida. Que ótimo, filho. Fico muito feliz por você. É, obrigado. Só queria te avisar antes, para você não ficar sabendo por outra pessoa. Agradeci a consideração. A gente se despediu. Desliguei o telefone e fiquei ali parado no meio da obra, segurando a colher de pedreiro, sentindo um misto de felicidade e tristeza. Felicidade porque meu filho estava feliz, porque ele tinha encontrado alguém, porque ia constituir família, mas tristeza porque eu sabia. Sabia que essa vida nova dele não tinha espaço para mim, que eu ia ser deixado ainda mais de lado, que os netos que viessem não iam me conhecer de verdade. Iam me conhecer como o avô estranho que aparecia de vez em quando, o velho que trabalhava em obra, o que não tinha estudo, o que não tinha dinheiro, o que não tinha nada para oferecer além de amor. E amor, eu estava aprendendo, não era suficiente. 2 meses depois, Rafael ligou de novo. Pai, pedi a Bianca em casamento. Ela disse sim. Vamos casar. Parabéns, filho. Que notícia maravilhosa. Estou muito feliz por vocês. Obrigado, pai. Significa muito para mim. Quando vai ser o casamento? A gente ainda não decidiu. Mas provavelmente ano que vem. Vou te mantendo informado. Por favor, não quero perder. Pode deixar, pai. Você não vai perder. Essa frase ficou na minha cabeça. Você não vai perder. Como se fosse uma promessa. Como se ele estivesse me garantindo que eu ia fazer parte. Que eu ia ser incluído. Que dessa vez eu ia importar. Os meses passaram. Rafael não ligou mais falando do casamento. Eu não cobrei. Não queria ser aquele pai chato que fica perguntando. Então esperei. Trabalhei, vivi minha vida. Até que chegou outubro. Outubro do ano seguinte. Eu estava em casa. Era uma sexta-feira à noite, quando meu celular apitou. Uma notificação do Instagram. Eu tinha Instagram, mas quase não usava. Tinha criado a conta porque uma sobrinha tinha insistido. Tio, cria lá. É legal. Você vê foto de todo mundo. Criei. Mas nunca postava nada. Só ficava olhando de vez em quando as fotos dos outros. Principalmente de Rafael. Era a única forma de saber o que estava acontecendo na vida dele. Abri a notificação. Era uma postagem nova de Rafael. Tinha sido publicada há 1 hora. Cliquei. E o que eu vi me fez congelar. Era uma foto dele, de terno cinza, gravata preta, cabelo penteado para trás, sorrindo. E do lado dele, Bianca, de vestido branco, longo, com véu, buquê de flores nas mãos, sorrindo também.
Atrás deles, um arco decorado com flores brancas, convidados aplaudindo. Era uma foto de casamento. Meu filho tinha se casado, e eu estava descobrindo pelo Instagram. Fiquei olhando para a tela do celular sem conseguir processar. Meu dedo tremeu quando deslizei para a próxima foto. Tinha mais. Muitas mais. A cerimônia inteira estava ali. Rafael e Bianca trocando alianças. Rafael e Bianca se beijando. Rafael e Bianca cortando o bolo. Rafael e Bianca dançando. Os pais da Bianca abraçando eles. Familiares sorrindo. Amigos brindando. Um salão enorme decorado com flores brancas e luzes douradas. Mesas elegantes, comida farta, champanhe. Tudo perfeito, tudo lindo. Tudo sem mim. Olhei a legenda da primeira foto. Casados. O dia mais feliz das nossas vidas. Grato por todos que estiveram presentes nesse momento especial. Todos que estiveram presentes. Contei mentalmente. Deslizei pelas fotos de novo. Contei as mesas. 10 mesas. Cada mesa com 8 cadeiras. 80 pessoas. 80 pessoas que mereceram estar ali. 80 pessoas que foram convidadas. 80 pessoas que viram meu filho casar. E eu não estava entre elas. Eu não fui convidado. Nem avisado. Nem lembrado. Simplesmente esquecido. Apagado. Como se eu não existisse. Sentei no sofá, ainda segurando o celular, ainda olhando aquelas fotos. Procurei em cada uma delas algum sinal de mim, alguma mensagem, alguma dedicatória. Agradeço especialmente ao meu pai. Sinto falta da sua presença, pai. Qualquer coisa. Mas não tinha nada. Absolutamente nada. Eu tinha sido completamente excluído. Não só do evento, mas da narrativa. Como se eu nunca tivesse existido. Como se Rafael tivesse nascido sozinho, crescido sozinho, se formado sozinho, conseguido tudo sozinho. Como se eu não tivesse trabalhado 47 anos para que ele pudesse ter aquela vida, aquele casamento, aquela felicidade. Olhei a data da postagem. Tinha sido publicada há 1 hora. Olhei para o relógio na parede. 10 da noite. Fiz as contas. O casamento devia ter sido durante o dia, provavelmente à tarde. Agora, 10 da noite, eles já deviam estar na festa. Ou talvez já tivessem ido embora. Lua de mel. Viagem. Vida nova. E eu ali. Sozinho. No meu apartamento pequeno. Descobrindo que meu único filho tinha se casado sem me contar. Sem me convidar. Sem sequer avisar. Como se eu não importasse. Como se eu fosse nada. Fiquei a noite inteira acordado. Não consegui dormir. Fiquei no sofá, celular na mão, olhando aquelas fotos. Uma por uma. Ampliando. Procurando detalhes. Vendo a felicidade no rosto do meu filho. Vendo ele abraçando os sogros. Vendo ele brindando com os amigos. Vendo ele vivendo o dia mais importante da vida dele. Sem mim. E a cada foto, algo dentro de mim ia morrendo. Não era só tristeza. Era traição, era humilhação, era a confirmação de tudo que eu tinha fingido não ver. Meu filho tinha vergonha de mim, e essa vergonha era tanta que ele preferiu me excluir completamente a ter que me apresentar para os convidados. Quando o sol nasceu, sábado de manhã, eu ainda estava no sofá. Não tinha dormido nada. Meus olhos ardiam, minha cabeça doía, mas minha decisão estava tomada. Eu ia ligar para ele, ia perguntar. Ia exigir uma explicação. Tinha direito a isso. Era o mínimo. Peguei o telefone. Disquei o número dele. Tocou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Caixa postal. Desliguei. Tentei de novo. Mesma coisa. Caixa postal. Ele não ia atender. Claro que não. Ele sabia que eu tinha visto. Sabia que eu ia ligar. E não queria falar comigo. Não queria dar explicações. Mandei mensagem. Filho, preciso falar com você. É urgente. Liga para mim quando puder. Esperei a manhã toda. A tarde toda. Nada. Nenhuma resposta. Nenhuma ligação. Nenhum sinal. Tentei ligar de novo. Caixa postal. De novo. Caixa postal. Mandei outra mensagem. Rafael, pelo amor de Deus, me atende. Preciso entender o que aconteceu.
Nada. Silêncio. Silêncio ensurdecedor. Fiquei sentado na sala, olhando para a parede, tentando entender como tinha chegado nesse ponto. Como meu filho, que eu criei com tanto amor, com tanto sacrifício, tinha virado isso. Uma pessoa capaz de se casar sem nem avisar o pai. Uma pessoa capaz de me apagar da vida dela como se eu fosse lixo. Domingo de manhã. Ainda nenhuma resposta. Decidi fazer algo que nunca tinha feito. Fui até a casa dele, a casa que eu tinha comprado. Sim, eu não tinha contado essa parte ainda. Mas preciso contar agora. Porque é importante. Porque é o centro de tudo. 5 anos atrás, quando Rafael se formou e conseguiu o primeiro emprego, ele estava morando de aluguel. Um apartamento pequeno, caro. Ele reclamava direto. Pai, tô pagando R$ 2.000 de aluguel. É muito dinheiro jogado fora. Eu sei, filho, mas é assim mesmo no começo. Uma hora você compra o seu. Ele suspirou. Vai demorar muito. Os apartamentos são muito caros. Vou ter que financiar em 30 anos. Eu e Clarice conversamos sobre isso. A gente tinha um dinheiro guardado. Não era muito, mas era nosso. Nossa reserva de emergência. Nossa segurança. Mas a gente pensou, para que a gente precisa desse dinheiro? A gente já é velho. Já viveu. O Rafael é novo. Está começando a vida. Decidimos. Íamos usar aquele dinheiro para dar entrada num apartamento pro Rafael. Não era o suficiente para comprar à vista. Mas era suficiente para dar uma entrada boa. Para ele não ter que pagar aluguel. Para ele ter o dele próprio. Chamamos Rafael. Contamos. Filho, a gente quer te ajudar. A gente tem um dinheiro guardado. Não é muito. Mas dá para você dar entrada num apartamento. Ele ficou sem palavras. Pai, mãe, vocês não precisam fazer isso. A gente quer, filho, é pro seu bem. Fomos atrás, achamos um apartamento bom. 2 quartos, Vila Prudente, perto do metrô. Bom para ele. Demos R$ 40.000 de entrada. Todo o nosso dinheiro. Todo. Cada centavo que a gente tinha guardado em 30 anos de casamento. Rafael financiou o resto. Mas com uma entrada daquele tamanho, a parcela ficou baixa. R$ 1.200. Ele conseguia pagar tranquilo. Ficou tão feliz. Abraçou a gente chorando. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Eu nunca vou esquecer isso. Vocês estão me dando um futuro. A gente ficou feliz. Valeu a pena. Ver ele feliz valia tudo. Mas aí Clarice morreu. E as coisas mudaram. Rafael continuou pagando o apartamento. Mas parou de me incluir. Parou de me ligar. Parou de me visitar. E eu fiquei ali. Velho. Sozinho. Sem dinheiro. Porque tudo que eu tinha dado para ele. E ele nem ligava mais. Mas eu nunca cobrei. Nunca joguei na cara. Nunca falei. Eu te dei tudo e você me abandonou. Não. Porque eu não tinha dado esperando receber de volta. Tinha dado por amor. Porque era meu filho. E pais fazem isso pelos filhos. Mesmo quando os filhos não merecem. Cheguei no prédio dele. Domingo, 10 da manhã. Toquei o interfone. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Nada. Esperei. Meia hora. 40 minutos. Nada. Tentei ligar de novo. Caixa postal. Mandei mensagem. Estou aqui embaixo do seu prédio. Preciso falar com você. Por favor. Esperei mais 1 hora. Nada. Ele não estava lá. Ou estava e não queria me atender. Tanto faz. O resultado era o mesmo. Meu filho não queria falar comigo. Voltei para casa derrotado, humilhado, destruído. Segunda-feira de manhã fui trabalhar. Não sei como consegui. Meu corpo estava lá, mas minha cabeça não. Ficava pensando naquelas fotos. No casamento, na festa, nas 80 pessoas, nos pais da Bianca abraçando meu filho. E eu, excluído, apagado, esquecido. Os outros pedreiros perceberam que eu estava estranho. Seu Manuel, tá tudo bem? Tá sim. Só cansado. Mas eles sabiam que não era só cansaço. Era algo mais profundo. Algo que estava me consumindo por dentro. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, nada. Nenhuma notícia de Rafael. Nenhum retorno. Nenhuma explicação. Eu tinha parado de tentar. Parado de ligar. Parado de mandar mensagem.
porque tinha entendido. Ele não ia falar comigo, não ia se explicar, não ia pedir desculpas. Ele tinha feito o que fez e pronto, e eu tinha que engolir. Tinha que aceitar. Tinha que seguir em frente. Mas como? Como eu seguia em frente depois disso? Depois de descobrir que pro meu filho eu não valia nada, que tudo que eu tinha feito por ele não significava nada, que eu era tão insignificante que nem merecia um convite pro casamento dele. Sexta-feira à noite, uma semana depois, eu estava em casa. Tinha acabado de chegar da obra. Estava cansado, corpo doendo, cabeça pesada. Sentei no sofá, liguei a televisão, mas não estava prestando atenção. Estava pensando em tudo, em todo o sacrifício, todo o trabalho, todo o amor, e onde tinha dado, em lugar nenhum. Meu filho não me amava, não me respeitava, não me valorizava. Eu era nada para ele. E essa consciência doía mais que qualquer dor física. Era uma dor na alma, uma ferida que não ia cicatrizar. Foi aí que olhei para o armário pequeno que ficava na sala, onde eu guardava documentos importantes. Me levantei, abri, procurei. Lá no fundo, numa pasta velha, achei os documentos do apartamento de Rafael. Sim, os documentos estavam comigo, porque eu tinha dado a entrada, porque eu era o comprador original. Rafael estava pagando as parcelas, mas o apartamento ainda estava no meu nome. A gente nunca tinha feito a transferência, nunca tinha ido no cartório regularizar. Rafael sempre dizia que ia fazer, mas sempre enrolava, e eu nunca cobrei, porque confiava nele, porque era meu filho, porque achava que não precisava de papel para garantir nada. A palavra dele era suficiente. Mas agora eu tinha esses papéis na mão, e uma ideia começou a formar na minha cabeça. Uma ideia que no começo me assustou, que me pareceu absurda, cruel, impensável, mas que quanto mais eu pensava, mais fazia sentido, mais parecia justa, mais parecia a única coisa que eu podia fazer para recuperar um pouco da minha dignidade. Se Rafael não me queria na vida dele, se eu era tão insignificante, se eu não merecia nem ser avisado do casamento dele, então talvez eu devesse tomar de volta o que era meu. O apartamento estava no meu nome. Legalmente era meu. Eu podia vender, podia pegar o dinheiro, podia fazer o que eu quisesse. E Rafael ia ter que se virar, como eu sempre me virei. Sozinho. Passei o final de semana pensando nisso. Será que eu era capaz? Será que eu conseguiria fazer isso com meu próprio filho? Tirar o teto de cima da cabeça dele? Mas aí eu lembrava. Ele tinha tirado muito mais de mim. Tinha tirado minha dignidade, minha importância, meu lugar como pai. Tinha me apagado da vida dele. Tinha se casado sem me contar. Tinha me humilhado da pior forma possível. E não tinha demonstrado nenhum remorso, nenhum arrependimento. Nada. Então por que eu deveria ter pena? Por que eu deveria continuar sacrificando por alguém que não me valorizava? Segunda-feira de manhã. Não fui trabalhar. Avisei que estava doente. Peguei os documentos do apartamento. Fui num cartório. Conversei com um tabelião. Expliquei a situação. Ele me orientou. O apartamento estava no meu nome. Eu tinha todo o direito de vender. Mas Rafael estava pagando o financiamento. Então eu precisaria quitar o financiamento primeiro. Ou vender com o financiamento junto. Alguém teria que assumir a dívida. Perguntei quanto faltava pagar. O tabelião consultou. Faltavam R$210 mil, em parcelas de 1.200 durante mais 14 anos. O apartamento valia quanto? Ele pesquisou. Apartamentos similares na região estavam sendo vendidos por 400 mil. Ou seja, se eu vendesse, mesmo quitando o financiamento, ainda sobraria 190 mil para mim. 190 mil reais. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida. Era o suficiente para eu parar de trabalhar, para eu viver tranquilo os anos que me restavam, para eu não ter que quebrar as costas em obra todo dia, para eu ter um pouco de conforto, um pouco de paz, depois de 50 anos trabalhando. Eu merecia isso.
Perguntei pro tabelião quanto tempo levaria. Ele disse que se eu achasse um comprador rápido, dava para fazer em 2 semanas. Só precisava de documentação, escritura, certidões, nada que eu não conseguisse. Agradeci. Saí do cartório. Sentei num banco na praça. Fiquei ali pensando. Será que eu ia mesmo fazer isso? Peguei o celular. Entrei no Instagram. Olhei o perfil de Rafael de novo. Ele tinha postado fotos novas, da lua de mel. Ele e Bianca na praia, sorrindo, felizes. Vivendo o melhor momento da vida deles, sem nenhuma preocupação, sem nenhum remorso. E eu ali, sozinho, esquecido, invisível. Foi nesse momento que decidi. Sim, eu ia fazer. Ia vender o apartamento, ia pegar meu dinheiro, ia recuperar o que era meu. E Rafael ia aprender uma lição. Ia aprender que ações têm consequências, que você não pode tratar as pessoas como lixo e esperar que elas continuem te dando tudo. Ia aprender do jeito mais difícil, mas ia aprender. Voltei no cartório. Disse pro tabelião que queria seguir em frente. Ele me deu uma lista de documentos que eu precisava providenciar. Fui atrás. Tirei segunda via de escritura. Peguei certidões negativas. Reuni toda a papelada. Levei de volta. Enquanto isso, pedi pro tabelião colocar o apartamento à venda. Ele conhecia um corretor. Passou o meu contato. O corretor me ligou. Conversamos. Expliquei que precisava vender rápido. Ele disse que não seria problema. Apartamento bem localizado. Perto do metrô. Bom preço. Ia vender fácil. Quanto eu queria? 400 mil. Era o preço de mercado. Ele concordou. Vamos tentar. Não demorou. 3 dias depois, o corretor me ligou. Seu Manuel tem um cliente interessado. Quer ver o apartamento amanhã. Eu travei. Ver o apartamento. Mas Rafael estava morando lá. Como eu ia mostrar o apartamento sem ele saber? O corretor percebeu minha hesitação. Tem algum problema? Expliquei. Meu filho mora lá, mas ele não sabe que eu tô vendendo. Ah, entendi. Bom, nesse caso a gente pode marcar num horário que você sabe que ele não tá. Horário comercial. Ele trabalha? Não trabalha? Trabalha. Então beleza. Amanhã, meio-dia. Pode ser? Pode. Encontrei o corretor na frente do prédio. Meio-dia em ponto. Com ele, um casal. Uns 40 anos, bem vestidos, interessados. Subimos. Eu tinha a chave. Rafael tinha me dado uma cópia anos atrás. Para emergências. Abri a porta. Entramos. O apartamento estava arrumado. Limpo. Bonito. Bianca devia ter um gosto bom para decoração. O casal gostou. Fizeram perguntas. Quantos metros? 65. Tem vaga de garagem? Não. IPTU tá em dia? Tá. Quanto tá o condomínio? 320. O corretor ia respondendo. Eu ficava quieto, olhando pro apartamento que eu tinha ajudado meu filho a comprar, que agora eu estava vendendo pelas costas dele. O casal saiu para conversar. Ficaram uns minutos no corredor. Voltaram. A gente se interessa. Mas queremos pagar 370 mil. É nosso limite. Olhei pro corretor. Ele me olhou esperando resposta. Respirei fundo. Fechado. Eles sorriram. Ótimo. Quando podemos assinar? O corretor olhou para mim. Seu Manuel? Em 2 semanas. Vou providenciar toda a documentação. Perfeito. O casal se despediu. Foram embora felizes. Iam ter apartamento novo. Eu fechei a porta. Fiquei ali dentro sozinho por 1 minuto. Olhando tudo. Sentindo o peso do que eu estava fazendo. Mas não voltei atrás. Saí. Tranquei a porta. Desci. E não olhei para trás. As 2 semanas seguintes foram uma correria. Juntei todos os documentos. Providenciei tudo o que o cartório pediu. O corretor cuidou da parte burocrática. O casal quitou o financiamento. Pagou os 210 mil que faltavam direto para o banco. E me passou os 160 mil restantes. Não. Espera. Eram 190 mil que iam sobrar. Mas o valor caiu para 370 mil. Então sobrou 160 mil, que entraram na minha conta. De uma vez.
Ver aquele dinheiro ali foi surreal. Eu nunca tinha tido tanto dinheiro junto. Nunca. Era mais do que eu ganharia em 4 anos trabalhando. A escritura foi assinada numa sexta-feira, 16 dias depois que eu tinha tomado a decisão. O casal agora era dono do apartamento. Eles iam tomar posse na segunda-feira. Tinham dado esse tempo para Rafael desocupar. Mas Rafael não sabia de nada ainda. Não sabia que o apartamento tinha sido vendido. Não sabia que tinha 3 dias para sair. Não sabia que a vida dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. E eu ia ser eu quem ia contar. Não o corretor, não o cartório. Eu, pessoalmente. Sábado de manhã. Peguei o telefone. Liguei para o Rafael. Pela primeira vez em 3 semanas ele atendeu. Alô? A voz dele soou normal. Tranquila. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de se casar sem me contar. Como se não tivesse me apagado da vida dele. Oi, filho. Minha voz saiu calma. Fria? Diferente. Pai. Ele pareceu surpreso. Como você tá? Bem, precisamos conversar. Ah, pai, olha, agora não dá muito. Tô saindo com a Bianca. Não é pedido, Rafael. É aviso. Preciso falar com você hoje. É importante. Ele suspirou. Tá bom. Que horas? 2 da tarde, no apartamento. Vou aí, pode vir. Desliguei. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos suavam. Mas eu estava decidido. Não ia recuar. Não ia me arrepender. Fui até o apartamento dele. Cheguei 10 para as 2. Esperei na porta. Pontualmente às 2 ele chegou. Sozinho. Bianca não tinha vindo. Melhor assim. Essa conversa era entre pai e filho. Ele me cumprimentou seco. Oi, pai. Oi, filho. Abri a porta. Entramos. Ele foi para a sala. Sentou no sofá. Eu fiquei em pé, olhando para ele. Pro homem que tinha sido meu menino. Pro homem que eu não reconhecia mais. Então, pai, o que é tão importante? Ele parecia impaciente. Irritado por ter que estar ali. Irritado por eu ter interrompido o dia dele. Respirei fundo. Você se casou. Ele ficou tenso. Olhou para baixo. É. Me casei. Eu vi as fotos. No Instagram. Foi assim que eu fiquei sabendo. Silêncio. Ele não disse nada. Não se desculpou. Não explicou. Só ficou quieto. Por que você não me contou, Rafael? Por que você me excluiu? Ele suspirou. Pai, eu não queria magoar você. Então seu plano era me deixar descobrir pelo Instagram? Isso magoa menos? Ele levantou o rosto. Olhou para mim. Pai, você não ia se encaixar. A família da Bianca é diferente. O pessoal que foi convidado é diferente. Eu não queria você se sentindo desconfortável. Desconfortável. Eu repeti a palavra. Você estava preocupado com o meu conforto. É isso? Ele balançou a cabeça. Era melhor assim. Para todo mundo. Melhor para quem, Rafael? Para você, para Bianca, para a família dela. E eu não importo? Claro que importa, pai. Mas o quê? Termine a frase. Ele se levantou. Ficou nervoso. Pai, você não entende. Você é pedreiro. Você não tem estudo. Você não fala como eles falam. Você não se veste como eles se vestem. Você não. Ele parou. Percebeu o que estava dizendo. Mas era tarde. Eu já tinha ouvido. Tudo o que eu precisava ouvir. Eu não era suficiente. Eu era uma vergonha. Era isso que ele estava dizendo. Entendi. Eu falei baixo, mas firme. Você tem vergonha de mim. Não é isso, pai. É exatamente isso, Rafael. Você tem vergonha do seu pai. Do homem que trabalhou a vida inteira para te dar uma vida melhor. Do homem que te deu tudo. Educação, comida, teto, amor. E agora você tem vergonha de mim porque eu não sou chique o suficiente. Porque eu não me encaixo no seu mundo novo. Ele não respondeu. Não negou. Porque era verdade. E os dois sabíamos disso. Fiquei olhando para ele, sentindo uma mistura de raiva, tristeza, decepção, mas também uma clareza, uma certeza do que eu tinha que fazer. Vim aqui te avisar uma coisa. Eu falei. Ele me olhou. Vendi o apartamento. O quê? Ele ficou pálido. Como assim vendeu o apartamento? Esse apartamento tá no meu nome, Rafael. Sempre esteve. Eu dei entrada. Eu sou o dono. E eu vendi. Não. Ele balançou a cabeça. Você não pode fazer isso. Posso sim.
E fiz. Os novos donos tomam posse segunda-feira. Você tem até domingo para desocupar. Pai, você tá brincando. Não tô. Aqui estão os documentos. Tirei da pasta que eu tinha trazido. Mostrei para ele. Escritura assinada, transferência feita, dinheiro recebido, tudo oficial, tudo legal. Rafael pegou os papéis. Leu. As mãos dele tremiam. O rosto dele ficou vermelho. Ele me olhou com raiva, com ódio. Você não pode fazer isso comigo. Posso. E fiz. Como você pôde? Sou seu filho. E eu sou seu pai. Mas você se esqueceu disso. Então eu me esqueci que esse apartamento era seu. Ele jogou os papéis no chão. Isso é vingança. É mesquinharia. Chama do que quiser. Mas a decisão tá tomada. Você tem 2 dias para sair. Ele deu um passo para frente. O rosto dele distorcido. Eu te odeio. Eu sei. E imagino que você sempre odiou. Só que agora não precisa mais fingir. Eu virei as costas. Comecei a andar em direção à porta. Rafael gritou atrás de mim. Eu paguei esse apartamento. Eu paguei as parcelas. Você pagou parte. Eu dei 40 mil de entrada. Dinheiro que eu e sua mãe juntamos a vida inteira. Dinheiro que a gente poderia ter usado pra gente. Mas a gente deu pra você. E você me agradeceu me excluindo da sua vida. Então agora a gente tá quitte. Abri a porta. Saí. Ele ainda gritava. Pai, volta aqui. A gente precisa resolver isso, pai. Mas eu não voltei. Desci as escadas, saí do prédio e fui para casa. Minha consciência estava tranquila. Pela primeira vez em anos. O final de semana foi estranho. Eu esperava me sentir mal, culpado, arrependido, mas não me senti. Me senti aliviado, liberto, como se um peso tivesse saído das minhas costas. Rafael me ligou umas 20 vezes. Não atendi nenhuma. Mandou dezenas de mensagens. Não li. Não respondi. Bloqueei. Não queria mais saber. Tinha feito o que tinha que fazer. E agora ele que se virasse. Como eu sempre me virei. Sozinho. Sem ninguém para me ajudar. Sem ninguém para me dar nada. Ia ser bom para ele. Ia ensinar humildade. Ia ensinar respeito. Ia ensinar que as pessoas não são descartáveis. Segunda-feira de manhã. Recebi uma ligação do corretor. Seu Manuel, os novos donos estão aqui. Mas tem alguém no apartamento ainda. Seu filho não saiu. E ele tá dizendo que não vai sair. Respirei fundo. Vou aí. Cheguei no prédio meia hora depois. O casal estava na frente, nervoso. Compramos esse apartamento, ele é nosso. Mas o rapaz lá dentro não quer sair. Eu sei. Vou resolver. Subi. Toquei a campainha. Rafael abriu. O rosto dele estava péssimo. Olheiras fundas, barba por fazer, roupa amassada. Tinha dormido mal. Talvez nem tinha dormido. Pai, por favor, me dá mais um tempo. Eu preciso achar um lugar. Você teve 2 semanas, Rafael. 2 semanas que você não usou porque achou que eu ia voltar atrás. Mas eu não voltei. E não vou voltar. Sai do apartamento. Ele ficou parado. Não vou sair. Então eu chamo a polícia. Você não faria isso. Experimente ficar e descobre. Ele me encarou, tentando ver se eu estava blefando. Não estava. Meu rosto era pedra. Ele percebeu. Xingou baixo. Entrou. Começou a jogar roupas numa mala. Bianca estava lá dentro, sentada no sofá, chorando. Ela me olhou com ódio. O senhor é um monstro. Talvez. Mas sou um monstro que foi esquecido no casamento do próprio filho. Ela não respondeu. Voltou a chorar. Rafael terminou de arrumar as coisas. Pegou o que conseguiu. O resto ficou. Passou por mim sem olhar. Desceu. Bianca foi atrás. Deixaram as chaves na mesinha da sala. Eu peguei. Dei pro casal. Aqui estão. O apartamento é de vocês. Eles agradeceram aliviados. Entraram. Eu fiquei mais 1 minuto ali no corredor, olhando a porta fechada. Era o fim. O fim de tudo. Do relacionamento com meu filho. Da família que eu tinha construído. De tudo. Mas era o fim necessário. Porque continuar daquele jeito era morrer aos poucos. Nas semanas seguintes, Rafael tentou me contatar várias vezes. Por números diferentes. Por redes sociais. Por e-mail.
Sempre a mesma coisa, pedindo para conversar, dizendo que precisava do dinheiro de volta, que eu tinha destruído a vida dele, que ele ia processar, que eu ia me arrepender. Mas eu não respondia. Bloqueava tudo. Cada número novo, cada perfil novo. Bloqueava e seguia em frente. Porque não tinha mais nada para falar. Já tinha dito tudo o que precisava dizer. E ele já tinha mostrado quem era. Não tinha volta. O dinheiro da venda ficou na minha conta. 160 mil reais. Eu não toquei por algumas semanas. Só olhava, tentando acreditar que era real, que aquele dinheiro era meu, fruto do meu trabalho, do meu sacrifício. Pensei muito no que fazer com ele. Podia comprar um apartamento melhor. Podia investir. Podia guardar para emergências. Mas sabe o que eu fiz? Peguei 20 mil e dei entrada num carro usado. Um Gol branco, 2010. Nada muito especial, mas era meu. Meu primeiro carro. Com 61 anos, eu tinha meu primeiro carro. E aquilo significava liberdade. Significava que eu não precisava mais depender de ônibus, de ponto, de chuva, de nada. O resto do dinheiro investi. Fui num banco. Conversei com um gerente. Ele me explicou sobre renda fixa, CDB, tesouro direto, coisas que eu nunca tinha entendido antes. Mas agora prestei atenção. Aprendi. Dividi o dinheiro. Parte em aplicação que rendia mensal, para complementar minha renda. Parte guardada para emergências. E uns 10 mil separei, para viver, para aproveitar. Porque eu tinha trabalhado 50 anos sem aproveitar nada. Sem viajar, sem conhecer nada. E agora eu tinha dinheiro, tinha tempo, e ia usar. Tirei férias do trabalho, primeira vez em 10 anos, peguei meu carro novo e dirigi. Fui pra praia, litoral norte de São Paulo. Aluguei uma pousada simples, mas limpa, confortável, com café da manhã. Fiquei uma semana, sozinho. Acordava cedo, caminhava na areia, tomava café, voltava para caminhar mais, almoçava, dormia, acordava, assistia ao pôr do sol, jantava, dormia de novo. Rotina simples, mas que me fez bem. Pela primeira vez em muito tempo eu estava em paz. Não pensava em Rafael, não pensava em mágoa, não pensava em nada. Só existia. Voltei para São Paulo diferente. Mais leve, mais tranquilo. Voltei para o trabalho, mas com outra mentalidade. Não era mais desespero. Não era mais necessidade absoluta. Era escolha. Eu escolhia trabalhar. Porque gostava. Porque me fazia bem. Porque me mantinha ativo. Mas se quisesse parar amanhã, podia. Tinha dinheiro guardado. Tinha segurança. Tinha opções. E isso mudava tudo. Mudava como eu via o trabalho. Como eu via a vida. Como eu via a mim mesmo. 3 meses depois de vender o apartamento, recebi uma citação judicial. Rafael tinha me processado. Pedia o dinheiro de volta. Alegava que o apartamento era dele, que ele tinha pago as parcelas, que eu tinha agido de má fé. Li a petição inteira e ri. Não de deboche, mas de incredulidade. Ele realmente achava que ia ganhar? Que o juiz ia dar razão para ele? Quando o apartamento sempre esteve no meu nome? Quando eu tinha todos os documentos comprovando? Mas tudo bem. Se ele queria brigar na justiça, a gente ia brigar. Contratei um advogado, Dr. Paulo, um advogado de bairro. Escritório pequeno, mas competente. Expliquei tudo para ele. Mostrei todos os documentos. Escritura, comprovantes de pagamento da entrada. Tudo no meu nome. Ele analisou. Seu Manuel, o senhor não tem com o que se preocupar. O apartamento era seu. O senhor tinha todo o direito de vender. O fato do seu filho pagar as parcelas não transfere automaticamente a propriedade. Precisaria ter sido feita escritura nova. Transferência oficial. E não foi. Então, legalmente, o senhor está coberto. Fico tranquilo, então. Fique. E relaxei. O processo demorou. Meses. Audiências, documentos, testemunhas. Rafael levou a mãe da Bianca para depor, dizendo que eu sempre fui um pai ausente, que eu nunca apoiei ele, que eu era vingativo. Mentiras. Tudo mentiras.
Mas ela falou com convicção, com certeza, como se conhecesse minha vida, como se soubesse alguma coisa sobre o que eu passei, sobre o que eu fiz pelo meu filho, mas não importava, porque no final, o que valia era a lei. E a lei estava do meu lado. O juiz deu a sentença 6 meses depois do início do processo. Julgou improcedente o pedido de Rafael. Confirmou que o apartamento era meu, que eu tinha todo o direito de vender, e que Rafael não tinha direito a nenhuma indenização, porque ele nunca foi dono. Nunca teve a propriedade transferida para o nome dele. As parcelas que ele pagou foram como aluguel, moradia gratuita que eu cedi, e que eu tinha todo o direito de revogar. Quando recebi a notícia, senti alívio. Não alegria, apenas alívio, de que tinha acabado, de que estava oficialmente resolvido, de que Rafael não podia mais me perturbar. Mas ele não desistiu fácil. Recorreu, apelação, Tribunal de Justiça, mais meses, mais documentos, mais audiências, mais dinheiro gasto com advogado. Mas eu não me importava, porque tinha dinheiro, tinha tempo e tinha razão. O tribunal manteve a sentença. Rafael perdeu de novo. Dessa vez definitivamente. Não cabia mais recurso. Era o fim. Para valer. Dr. Paulo me ligou. Seu Manuel, ganhamos. É definitivo. Não tem mais o que fazer. Parabéns. Obrigado, doutor. Obrigado por tudo. Imagine. Foi um prazer defender o senhor. Justiça foi feita. Justiça. Será que foi? Eu tinha ganhado na justiça. Tinha ficado com o dinheiro. Tinha mantido minha decisão. Mas tinha perdido meu filho. Para sempre. Ele nunca mais ia me perdoar. Nunca mais ia falar comigo. Eu sabia disso. E tinha aceitado. Mas doía. Doía saber que meu único filho me odiava. Que netos que viessem eu nunca ia conhecer. Que festa de aniversário, formatura, casamento dos netos, eu nunca ia participar. Que eu ia morrer sozinho. Sem família. Sem ninguém. Só eu e minhas lembranças. Lembranças de um filho que existiu, mas que morreu. Não fisicamente, mas emocionalmente. Morreu para mim no dia que decidiu que eu não era importante o suficiente. E eu matei de vez no dia que vendi o apartamento. Mas eu não me arrependo. Não mesmo. Porque a alternativa era pior. Era continuar sendo invisível, sendo descartável, sendo humilhado. E eu preferia ficar sozinho com minha dignidade do que acompanhado sendo pisoteado. Preferia morrer sabendo que fui respeitado, mesmo que por imposição, do que viver mendigando migalhas de atenção de alguém que não me valorizava. Foi uma escolha difícil, a mais difícil da minha vida. Mas foi a escolha certa. Para mim, pro meu coração, pra minha alma. Com o processo encerrado, minha vida voltou ao normal. Ou ao que tinha se tornado meu novo normal. Trabalho, casa, fim de semana tranquilo. Às vezes saía com meu carro. Conhecia lugares, cidades pequenas ao redor de São Paulo, Campos do Jordão, Olambra, Socorro, lugares bonitos, tranquilos, onde eu podia respirar. Onde eu podia ser só Manuel, sem passado, sem mágoa, só presente. Fiz amizade com um vizinho, seu Osvaldo. Aposentado também, viúvo como eu. A gente começou a tomar café junto, sábado de manhã, na padaria da esquina. Conversava sobre futebol, sobre política, sobre a vida. Nada muito profundo. Mas era companhia, era alguém. E isso já era muito. Seu Osvaldo sabia da história com meu filho. Tinha ouvido pelos corredores. Fofoca de prédio. Mas nunca perguntou, nunca tocou no assunto. Respeitava e eu agradecia por isso. Não queria falar. Não queria reviver. Queria só seguir em frente. 1 ano depois de vender o apartamento no meu aniversário de 62 anos, acordei sozinho. Como sempre. Mas daquela vez, não me senti mal. Não senti falta de ninguém ligando. Não senti vazio. Porque tinha me acostumado. Tinha aprendido a viver sozinho. E tinha descoberto que solidão não é necessariamente ruim. Pode ser paz, pode ser liberdade, pode ser a chance de se conhecer de verdade. Sem ruído, sem interferência. Só você e seus pensamentos. Peguei meu carro, dirigi até uma cidade que sempre quis conhecer.
Paraty, litoral do Rio, cidade histórica, casas coloniais, ruas de pedra, maresia. Beleza. Aluguei um quarto em pousada de frente para o mar. Fiquei 3 dias, sozinho, caminhando, fotografando, comendo, vivendo. E foi o melhor aniversário que tive em anos, porque foi meu, só meu, sem obrigação, sem decepção, sem esperar nada de ninguém. Só eu aproveitando minha própria companhia. Voltei para São Paulo no domingo à noite. Entrei no apartamento, silencioso como sempre, mas confortável. Meu, sentei no sofá, liguei a televisão e sorri. Sorri porque estava bem, estava em paz. Tinha sobrevivido à maior perda da minha vida, a perda do meu filho, e tinha saído inteiro do outro lado, não ileso, com cicatrizes, com feridas que ainda doíam de vez em quando, mas inteiro, de pé, vivendo, e isso era vitória. Pequena, mas vitória. Os meses seguintes foram tranquilos, rotina, trabalho, casa, passeios ocasionais, amizade com seu Osvaldo, vida simples, mas suficiente. Até que um dia, quarta-feira de tarde, meu celular tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atendia. Mas daquela vez, por algum motivo, atendi. Alô. Silêncio do outro lado. Depois uma voz feminina. Seu Manuel? Sim. Quem fala? Sou Bianca, a esposa do Rafael. Meu coração acelerou. O que você quer? Preciso falar com o senhor. Pessoalmente. É importante. Não tenho nada para falar com você. Por favor. Não é sobre o apartamento, não é sobre processo. É sobre o Rafael. E ele tá precisando do senhor. Eu queria desligar. Queria mandar ela embora. Não queria voltar para aquele assunto. Para aquela dor. Mas algo na voz dela me fez hesitar. O que aconteceu? Eu perguntei. Ele teve um acidente. Um acidente de carro. Tá internado. Eu congelei. Como assim? Faz 2 semanas. Foi grave. Ele bateu o carro. Quebrou 3 costelas. Perfurou o pulmão. Quase morreu. E por que você tá me ligando agora? Porque ele tá pedindo pelo senhor. Todo dia. Chama seu nome. Diz que quer ver o pai. E eu? Eu não sabia se devia ligar. Depois de tudo. Mas ele tá sofrendo muito. E eu achei que o senhor devia saber. Fiquei em silêncio. Processando. Rafael tinha tido um acidente. Estava internado. Estava pedindo por mim. E eu? Eu não sabia o que sentir. Raiva, pena, preocupação, indiferença, tudo junto. Qual hospital? Hospital São Camilo. Unidade Pompeia. Quarto 312. O senhor vai vir? Eu. Não sei, vou pensar. Por favor, seu Manuel. Ele é seu filho. Independente de tudo o que aconteceu, ele ainda é seu filho. E ele precisa do senhor. Ela desligou. Fiquei ali parado, celular na mão, mente girando. Coração dividido. Passei o resto do dia pensando. Devia ir? Devia ver Rafael? Devia perdoar? Ou devia manter distância? Proteger minha paz? Não voltar para aquela dor? Eu não sabia. Não tinha resposta. À noite liguei para seu Osvaldo. Contei. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele falou: Manuel, só você sabe o que fazer. Mas vou te dizer uma coisa. Não tem certo ou errado aqui. Tem o que você consegue viver depois. Se você não for, vai conseguir viver sabendo que seu filho estava no hospital pedindo por você. E você não foi? Se você for, vai conseguir viver com tudo que ele te fez? Pense nessas 2 coisas. E aí você vai saber a resposta. Fiquei acordado a noite inteira, pensando, relembrando. Rafael criança, Rafael adolescente, Rafael adulto. O filho que eu amei, o filho que me amou, o filho que me esqueceu, o filho que me envergonhou. Todas as versões dele passaram pela minha cabeça. E no final eu sabia o que tinha que fazer. Não pelo Rafael adulto, não pelo homem que me magoou, mas pelo menino que ele foi, pelo filho que eu criei, pela lembrança do que a gente foi antes de tudo desmoronar. Eu tinha que ir, nem que fosse só para fechar esse ciclo, para dizer adeus, para fazer as pazes comigo mesmo. Quinta-feira de manhã fui no hospital. Hospital São Camilo. Grande, limpo,
cheirando a desinfetante como todo o hospital. Entrei. Fui na recepção. Disse que ia visitar Rafael Costa. Quarto 312. A moça verificou. Horário de visita é das 2 às 8. São 9 da manhã agora. Mas eu posso perguntar se a família autoriza. Pode perguntar. Ela ligou. Conversou. Desligou. Pode subir. A esposa dele autorizou. Agradeci. Peguei o elevador. Terceiro andar, corredor comprido. Quartos dos dois lados. Andei devagar. Procurando. 310. 311. 312. Parei na frente da porta. Coração batendo forte. Mão suando. Respirei fundo. 3 vezes. Bati. Uma voz respondeu. Pode entrar. Abri. Entrei. E o que vi me chocou. Rafael estava deitado na cama. Pálido, magro. Olheiras profundas. Tubos saindo do nariz. Soro no braço. Monitor apitando. Ele parecia velho. Cansado. Quebrado. Nossos olhos se encontraram. E por um segundo apenas, vi meu menino de novo. O menino que corria para mim quando eu chegava do trabalho. O menino que me abraçava forte. O menino que dizia te amo, pai. Mas foi só um segundo. Porque aí ele piscou. E era o adulto de novo. O adulto que me excluiu. O adulto que me envergonhou. O adulto que me processou. Pai. A voz dele saiu rouca. Fraca. Oi, filho. Eu fiquei perto da porta. Não me aproximei. Bianca estava sentada numa cadeira ao lado da cama. Ela se levantou. Vou deixar vocês conversarem. Saiu. Fechou a porta. Ficamos sozinhos. Pai e filho. Pela primeira vez em mais de um ano. O silêncio era pesado, desconfortável. Nenhum dos dois sabia o que dizer. Como começar. O que falar primeiro. Até que Rafael quebrou o silêncio. Obrigado por vir. Eu só vim porque a Bianca disse que você estava pedindo por mim. É. Tô. Muito. Por quê? Porque você é meu pai. E eu quase morri. E a única coisa que eu pensava era que eu ia morrer sem fazer as pazes com você. Fazer as pazes. Como se fosse simples assim. Como se bastasse ele querer. Como se eu tivesse obrigação de perdoar. Sentei na cadeira que Bianca tinha deixado. Longe da cama. Mantendo distância. Rafael, o que você quer de mim? Ele fechou os olhos. Suspirou. Quero pedir desculpa. Pedir desculpa. Repeti. Por qual parte? Por me excluir do seu casamento? Por ter vergonha de mim? Por me processar? Por tudo que eu fiz. Eu fui um filho horrível. Eu sei disso. E eu sinto muito mesmo, pai. Olhei para ele, pro homem destroçado na cama do hospital. E não senti pena. Senti. Nada. Vazio. Porque aquelas palavras chegaram tarde demais. Depois de mágoa demais. Depois de dor demais. Seu pedido de desculpa não muda nada, Rafael. Não apaga o que você fez. Não volta no tempo. Não me traz de volta pro seu casamento. Não apaga a humilhação. Eu sei, pai. Mas é tudo que eu tenho para oferecer. Então não é suficiente. Lágrimas começaram a escorrer do rosto dele. Por favor, pai. Eu tô implorando. Me perdoa. Me dá uma chance. Eu posso mudar. Eu posso ser um filho melhor. Você já teve chances, Rafael. Anos de chances. E você sempre escolheu me afastar. Me esconder. Me apagar não foi um erro. Foi uma escolha. Várias escolhas. Todas na mesma direção. Longe de mim. Eu sei. Eu sei. E eu me arrependo tanto. Se eu pudesse voltar. Mas não pode. Ninguém pode. A gente tem que viver com as consequências das nossas escolhas. Ele soluçou. O corpo dele tremeu. E pela primeira vez eu senti algo. Não pena, mas tristeza. Tristeza por tudo que podia ter sido e não foi. Tristeza pela família que a gente podia ter tido. Pela relação que a gente podia ter construído. Se ele tivesse me valorizado, se ele não tivesse escolhido vergonha em vez de amor. Me levantei. Vou indo. Não. Pai, por favor, fica mais um pouco. Pra quê, Rafael? Pra gente continuar revirando a mesma mágoa? Não adianta. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas.
E agora a gente tem que viver com elas. Mas você é meu pai. Eu preciso de você. Você não precisou de mim para o seu casamento. Não precisou de mim quando sua mãe estava morrendo. Não precisou de mim em nenhum momento importante da sua vida. Então não vem dizer que precisa de mim agora. Porque a gente dois sabe que não é verdade. Andei até a porta. Coloquei a mão na maçaneta. Rafael chamou. Pai. Parei. Mas não virei. Eu te amo, disse ele. Engasgado. Chorando. Eu te amo. Sempre amei. Só não soube demonstrar. Fechei os olhos. Senti um aperto no peito. Mas não virei. Não olhei para trás. Porque se olhasse, se visse meu filho ali, destroçado, chorando, implorando, eu ia fraquejar, ia ceder, ia perdoar, e não podia, não devia. Porque perdoar sem merecimento é fraqueza. É permitir que te machuquem de novo. É abrir mão da sua dignidade em troca de migalhas. E eu já tinha feito isso por tempo demais. Abri a porta, saí, e fechei atrás de mim. E talvez tenha fechado para sempre. No corredor encontrei Bianca. Ela estava encostada na parede, chorando também. Levantou a cabeça quando me viu. E aí? O senhor vai perdoar ele? Não sei. Preciso pensar. Ele precisa do senhor. Ele tem você. E a família de vocês. Ele não tá sozinho. Mas o senhor é o pai dele. E daí? Pai também tem sentimento. Também tem limite. Também tem dignidade. E a minha foi pisoteada tantas vezes que não sobrou quase nada. Então me desculpa. Mas eu preciso cuidar de mim agora, não dele. Ela olhou para mim com raiva, com desprezo. O senhor é egoísta. E você é conivente. Conivente com tudo que seu marido fez comigo. Porque você sabia. Você sabia que eu não fui convidado para o casamento. E não fez nada. Não falou nada. Não defendeu. Então não vem me julgar agora. Os dois são iguais. Merecem um ao outro. Saí do hospital. Entrei no carro. Sentei. E fiquei ali. Parado. Mãos no volante. Olhando para o nada. Tentando processar. Tentando entender o que eu sentia. Raiva. Tristeza. Alívio. Culpa. Tudo junto. Nada separado. Não sabia. Só sabia que doía. Doía ver meu filho daquele jeito. Doía saber que a gente tinha chegado naquele ponto. Doía perceber que talvez não tivesse mais volta. Que talvez aquela fosse realmente a última vez que a gente ia se falar. E que talvez fosse melhor assim. Dirigi para casa no piloto automático. Cheguei. Subi. Entrei. Sentei no sofá. E finalmente chorei. Chorei tudo que tinha segurado, tudo que tinha engolido, toda a dor, toda a mágoa, toda a saudade do filho que eu perdi. Porque ele não tinha morrido fisicamente, mas tinha morrido para mim. O Rafael que eu conheci. O Rafael que eu amei. Esse morreu faz tempo. E o que sobrou? O que sobrou era um estranho que tinha meu sobrenome, meu sangue, mas não tinha mais meu coração. Passei os dias seguintes meio perdido, trabalhando mecanicamente, comendo sem sentir gosto, dormindo mal, sonhando com Rafael criança, acordando confuso. Seu Osvaldo percebeu. Manuel, você foi no hospital? Fui. E como foi? Difícil. Muito difícil. Ele tá mal? Tá. Mas não fisicamente. Emocionalmente. Ele tá arrependido. Tá pedindo perdão. E você vai perdoar? Não sei se consigo. Não sei se devo. Seu Osvaldo assentiu. Entendo. É complicado. É, muito. 2 semanas depois recebi outra ligação. De novo, número desconhecido. De novo atendi. Alô? Seu Manuel? Sou eu. Quem fala? Bianca. De novo. O que você quer agora? O Rafael teve alta. Tá em casa. Recuperando. Que bom. Ele quer ver o senhor. Já nos vimos. Não foi suficiente. Para ele foi. Ele quer tentar de novo. Quer conversar direito. Sem hospital, sem dor. Só pai e filho. Bianca, eu não. Por favor, só uma vez, só uma conversa. Depois, se o senhor quiser, nunca mais precisa ver ele. Mas dá essa chance. Para ele. Para vocês. Suspirei. Onde? Quando? Sábado, 2 da tarde. Num café. Centro de São Paulo. Vou mandar o endereço, tá bom, vou pensar.
Obrigada, seu Manuel, obrigada mesmo. Desliguei. Fiquei olhando para o celular. Será que devia ir? Será que devia dar essa chance? Ou será que era só mais uma forma de me machucar, de reabrir ferida, de voltar para aquele ciclo? Não sabia. Mas quando chegou o sábado, quando deu meio-dia, eu me arrumei, peguei meu carro e fui. Não porque ele merecia, mas porque eu merecia. Merecia fechar esse ciclo, merecia ter essa conversa, merecia dizer tudo o que precisava ser dito. E depois eu ia embora, e ia seguir minha vida, com ou sem filho, mas em paz. O café era pequeno, aconchegante, Centro Velho de São Paulo, perto da Sé. Cheguei 5 minutos adiantado. Sentei numa mesa do canto, pedi um café, esperei. 2h05, 2h10. Ele não vinha. Pensei em ir embora. Mas aí a porta abriu, e Rafael entrou. Ele estava diferente, mais magro, caminhando devagar, ainda se recuperando. Me viu. Veio até a mesa. Sentou na minha frente. Obrigado por vir, pai. Não agradece ainda. Não sei se vai valer a pena. Para você. Ele acenou para a garçonete. Pediu um café também. A gente ficou em silêncio até ela trazer. Ele tomou um gole. Eu tomei outro. E aí ele começou. Pai, eu sei que pedi desculpa no hospital, mas quero pedir de novo. Com calma. Com clareza. Sem desespero. Quero que você saiba que eu realmente me arrependo. De tudo. Do casamento, de não ter te convidado, de ter te excluído, de ter vergonha de você, de ter sido um filho horrível. Eu me arrependo de tudo. E se eu pudesse voltar, se eu pudesse mudar, eu mudaria. Juro que mudaria. Olhei para ele, pro rosto sincero, pros olhos cheios de lágrima, e perguntei a única coisa que importava. Por que você fez isso comigo, Rafael? Por que você me apagou? Ele abaixou a cabeça. Ficou quieto por um tempo, pensando, organizando as palavras. Depois levantou o rosto e falou. Porque eu tinha vergonha. Vergonha das minhas origens. Vergonha de onde eu vim. Vergonha de ser filho de pedreiro. De morar em apartamento pequeno. De não ter dinheiro. E quando eu consegui sair daquela vida. Quando eu virei engenheiro. Quando eu comecei a ganhar bem. A andar em lugares chiques, a conhecer pessoas importantes. Eu quis apagar meu passado. Quis fingir que eu sempre fui assim. Rico, educado, de família boa. E você? Você era a lembrança viva de que não. De que eu vim de baixo. De que meu pai rala. De que minha vida não foi sempre fácil. E eu não queria que ninguém soubesse disso. Ele parou. Limpou as lágrimas. Continuou. Quando eu conheci a Bianca. Quando eu conheci a família dela, eu percebi que eles nunca iam me aceitar de verdade se soubessem. Se vissem você, com suas mãos calejadas, sua roupa simples, seu jeito humilde, eles iam me ver diferente, iam me tratar diferente. E eu escolhi eles. Escolhi ser aceito por eles. E para isso, eu tive que te deixar de lado, tive que te esconder. E é a coisa que eu mais me arrependo na vida. Porque eu troquei meu pai, o homem que me criou, o homem que me deu tudo, por aceitação de gente que no fundo nem importa tanto assim. Ouvi tudo em silêncio, sem interromper. Quando ele terminou, fiquei olhando para ele, pro meu filho, pro homem que ele tinha se tornado, e senti pena dele, porque ele tinha desperdiçado tanto, tinha jogado fora tanto, por algo tão fútil, tão vazio. Aceitação, aparência, status, coisas que não sustentam ninguém quando a vida aperta, que não abraçam de volta, que não choram junto, que não importam de verdade. E ele tinha trocado amor de verdade por isso. Tinha trocado família por isso. Tinha trocado eu por isso. Rafael, eu aceito seu pedido de desculpa. Ele arregalou os olhos. Aceita? Aceito. Acredito que você se arrepende. Acredito que você percebeu o erro. E acredito que você está sofrendo com isso. Mas aceitar o pedido de desculpa não significa perdoar. Não significa esquecer. E não significa voltar a ter o relacionamento que a gente tinha. Porque aquilo morreu.
Morreu no dia do seu casamento, quando você decidiu que eu não valia nada. E não tem como ressuscitar. O rosto dele caiu, as lágrimas voltaram. Mas, pai, não tem mais Rafael. Você me pediu desculpa. Eu aceitei. Mas isso é tudo que eu posso te dar. Não consigo te perdoar. Não consigo esquecer. Não consigo fingir que tá tudo bem. Por que não tá? Você me feriu de um jeito que não cicatriza. Você me humilhou de um jeito que não se apaga. E eu não vou fingir que isso não aconteceu só pra gente ter uma relação falsa. Prefiro não ter relação nenhuma. E ter minha paz. Mas você é meu pai. Você era meu filho. Era. Porque o filho que eu conheci não faria o que você fez. O filho que eu conheci me amava. Me respeitava. Me valorizava. Você não é mais aquele filho. Você é outra pessoa. E eu não conheço essa pessoa. Não confio nessa pessoa. E não quero essa pessoa na minha vida. Ele começou a soluçar. Alto. Chamando a atenção das outras mesas. Mas eu não me importei. Deixei ele chorar. Deixei ele sentir. Porque talvez fosse isso que ele precisava. Sentir de verdade a dor que ele causou. O vazio que ele criou. A perda que ele provocou. Quando ele se acalmou um pouco, continuei. Rafael, eu não te odeio. Não desejo teu mal. Inclusive, fico feliz que você se recuperou do acidente. Mas também não quero te ter perto. Porque você me faz mal. Me lembra de coisas que eu quero esquecer. Me traz dor que eu tô tentando curar. Então é melhor a gente seguir vidas separadas. Você com sua família. Eu com a minha paz. E pronto. Mas e se eu mudar? E se eu provar que sou diferente? Não importa. Porque eu não quero mais. Eu cansei, Rafael. Cansei de sofrer por você. Cansei de esperar você me valorizar. Cansei de mendigar amor. Agora eu tô bem sozinho. Tô em paz sozinho. E não vou abrir mão dessa paz por nada. Nem por você. Ele ficou me encarando. Desacreditado. Como se não pudesse aceitar. Como se não fosse possível que eu estivesse realmente encerrando aquilo. Mas era. E eu estava. Me levantei. Deixei dinheiro na mesa pro meu café. E falei pela última vez. Cuida da sua vida, Rafael. Seja feliz. Seja um bom marido. Seja um bom pai quando tiver filhos. Mas não conta comigo pra nada disso. Porque eu já dei tudo o que tinha pra dar. E não sobrou mais nada. Adeus, filho. Virei as costas. Caminhei até a porta. Ouvi ele chamar. Pai. Mas não parei. Não olhei pra trás. Saí. E dessa vez era pra valer. Era o fim. Definitivo. Final. Sem volta. E por mais que doesse. Por mais que meu coração apertasse. Eu sabia que era o certo. Era o necessário. Era a única forma de eu me proteger. De eu me preservar. De eu continuar vivendo sem me destruir por dentro. Entrei no carro. Sentei. Respirei fundo. E senti algo diferente. Não era alívio completo. Não era felicidade. Mas era fechamento. Era a sensação de que eu tinha feito o que precisava fazer. Tinha dito o que precisava dizer. Tinha encerrado o ciclo. Agora podia seguir em frente. De verdade. Sem peso. Sem dívida. Sem culpa. Porque eu tinha dado a chance. Tinha ouvido. Tinha considerado. E mesmo assim tinha escolhido a mim. Tinha escolhido minha paz. E não havia nada de errado nisso. Dirigi de volta para casa devagar, observando a cidade, as pessoas na rua, as famílias caminhando juntas, pais com filhos, avós com netos. E não senti inveja, não senti tristeza, senti apenas aceitação. Aceitação de que minha história era diferente, de que minha família tinha se desfeito, mas que eu continuava. Eu ainda estava aqui, vivo, respirando, existindo. E isso era suficiente. Cheguei em casa no fim da tarde. Subi as escadas devagar. Entrei no apartamento. E pela primeira vez em muito tempo, pela primeira vez desde que Clarice morreu, desde que Rafael se afastou, desde que tudo desmoronou, pela primeira vez eu me senti em casa. De verdade. Não era só um lugar onde eu dormia. Era meu refúgio, meu cantinho, meu espaço,
onde ninguém podia me julgar, me magoar, me diminuir. Era meu. E isso tinha valor. Muito valor. Sentei no sofá, liguei a televisão. Mas não para assistir. Só para ter um som de fundo. Fiquei ali, pensando, relembrando. Não com tristeza, mas com nostalgia. Nostalgia do que foi, do que podia ter sido. Mas também com gratidão, gratidão por ter sobrevivido, por ter chegado até aqui, por estar inteiro apesar de tudo. Porque muita gente teria desmoronado, muita gente teria desistido. Mas eu não. Eu continuei. E ia continuar. Porque era isso que eu sabia fazer. Seguir em frente, sempre. Naquela noite dormi bem, sem pesadelo, sem acordar no meio da madrugada, sem angústia. Dormi a noite inteira. E quando acordei domingo de manhã, quando abri os olhos e vi o sol entrando pela janela, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que dali para frente, as coisas podiam ser diferentes, podiam ser melhores. Não perfeitas, mas melhores. E isso já era muito. Levantei, fiz café. Sentei na mesinha da cozinha. Tomei devagar, saboreando. E planejei meu dia. Ia lavar roupa, limpar o apartamento, ir no mercado. Coisas simples, coisas normais, mas que me faziam bem, que me davam rotina, estrutura, propósito. Mesmo que pequeno, mesmo que insignificante para os outros. Para mim tinha significado, e era isso que importava. Passei o domingo fazendo exatamente isso. Limpando, organizando, cuidando do meu espaço. E foi bom, foi terapêutico. Foi um jeito de cuidar de mim, de me valorizar, de mostrar para mim mesmo que eu importava, que eu merecia coisas boas, merecia um lar limpo, merecia comida boa, merecia paz. Segunda-feira voltei pro trabalho, com a cabeça mais leve, o coração mais tranquilo. Os colegas perceberam. Seu Manuel tá diferente, tá mais sorridente. Aconteceu alguma coisa boa? Sorri. Digamos que eu fechei um ciclo. E isso é sempre bom. As semanas seguintes foram estranhas, não ruins. Só estranhas. Eu esperava sentir falta. Esperava que a ausência do Rafael pesasse. Mas não pesou. Na verdade eu me senti mais livre. Sem aquela expectativa constante. Sem aquela decepção recorrente. Sem aquele vazio toda vez que ele não ligava. Agora não tinha mais expectativa. Então não tinha mais decepção. E isso era libertador. Comecei a fazer coisas que nunca tinha feito. Fui no cinema sozinho. Assisti um filme de ação. Comi pipoca. Aproveitei. Fui num restaurante sozinho. Pedi um prato que sempre quis experimentar. Comi devagar, sem pressa. Sem vergonha de estar ali sozinho. Porque eu aprendi. Aprendi que estar sozinho não é estar incompleto. É estar inteiro. Por conta própria, sem depender de ninguém para se sentir validado, para se sentir vivo. E quando você descobre isso, quando você internaliza isso, o mundo fica diferente, mais leve, mais possível. Seu Osvaldo notou a mudança. A gente estava tomando café num sábado de manhã quando ele falou: "Manuel, você parece outra pessoa." Sorri. Acho que eu sou. Acho que finalmente eu aceitei as coisas como são. E parei de lutar contra. Parei de tentar mudar o que não dá para mudar. E isso me deu paz. Ele balançou a cabeça. Invejo você. Invejo essa capacidade de seguir em frente. Eu ainda tô preso no passado. Ainda sinto falta da minha esposa todo dia. Ainda sofro como se ela tivesse morrido ontem. E já faz 5 anos. Eu entendo. Passei por isso também. Mas em algum momento, a gente tem que escolher entre viver no passado ou viver no presente. E eu escolhi o presente, porque é tudo que eu tenho. Ele ficou quieto, pensativo. Depois falou: "Você tem razão. A gente só tem o agora. O resto é memória ou expectativa, e nenhum dos dois a gente controla." Exatamente. Então, melhor focar no que dá para controlar, no hoje, no agora, na próxima respiração, no próximo passo. E assim, um dia de cada vez, a gente vai vivendo. E eventualmente fica mais fácil. Não fácil,
mas mais fácil. E já é alguma coisa. 2 meses depois do café com Rafael. 2 meses de silêncio, de paz, de rotina tranquila. Recebi uma mensagem, no WhatsApp, de um número que eu não tinha salvo, mas que eu reconheci. Era da Bianca. A mensagem dizia: Seu Manuel só queria avisar. Estou grávida. De 3 meses. É um menino. Rafael ainda tá sofrendo muito com tudo que aconteceu. Mas a gente tá tentando seguir em frente. Pensei que o senhor gostaria de saber, já que vai ser seu neto. Mas entendo se não quiser contato. Respeito sua decisão. Fica bem. Li a mensagem 3 vezes, processando. Rafael ia ser pai. Eu ia ser avô. Tinha um neto vindo. Uma criança que ia carregar meu sangue, meu sobrenome, minha história. E eu. Eu não sentia nada. Nem alegria, nem tristeza, nem curiosidade. Nada. Só vazio. Porque aquela criança, aquele menino, ia crescer sem me conhecer, ia ouvir histórias sobre mim, provavelmente histórias ruins. O avô que abandonou o pai, o avô que foi cruel, o avô que escolheu dinheiro em vez de família. Mentiras, mas que iam virar verdade para ele, porque era a versão que ele ia ouvir. E eu não ia estar lá para contar meu lado, para mostrar quem eu realmente era, para ser avô de verdade. Pensei em responder, pensei em agradecer, pensei em perguntar como ela estava, como era a gravidez, se Rafael estava feliz, mas não respondi, não perguntei, apenas deixei como visto, porque responder seria abrir uma porta, seria dar esperança, e eu não queria isso. Não queria criar expectativa que eu não ia cumprir. Não queria fingir que eu ia participar da vida daquela criança, porque não ia. Tinha fechado aquela porta, e não ia reabrir, nem para um neto, por mais que doesse, por mais que parecesse cruel. Era. A vida seguiu. Os meses passaram, trabalho, casa, rotina. De vez em quando seu Osvaldo, de vez em quando um passeio sozinho, uma viagem curta, um cinema, um restaurante. Vida simples, mas minha, e suficiente. Não pensei mais em Rafael. Não pensei mais no neto que ia nascer. Coloquei numa gaveta da mente, trancada, e deixei lá, porque era a única forma de seguir sem dor, sem culpa, sem peso. Até que um dia, era dezembro, véspera de Natal, eu tava em casa, sozinho como sempre, sem planos, sem festa, sem família, só eu. E tava bem com isso. Tinha comprado uma ceia pequena, peru congelado para um, farofa pronta, arroz, salada, nada muito elaborado, mas era o suficiente. Tava preparando quando bateram na porta. Estranhei. Não esperava ninguém. Fui atender. Abri. E lá estava Rafael. Só que não sozinho. Tinha uma mulher do lado dele. Grávida. Barriga grande. 8 meses, talvez. Era Bianca. Oi, pai. Ele falou baixo, quase sussurrando. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. O que dizer? Por que vocês estão aqui? A gente queria te ver. Queria te desejar Feliz Natal. Não era combinado. Não foi marcado. Mas a gente sentiu que tinha que vir. Olhei para Bianca, para a barriga dela, pro meu neto ali dentro. Tão perto, mas tão distante. E senti algo se movendo dentro de mim. Algo que eu tinha trancado, escondido, negado, mas que ainda estava lá. Amor. Eu ainda amava meu filho. Por mais que tentasse negar, por mais que fingisse indiferença, eu ainda amava. E aquilo doía mais que tudo. Não deviam ter vindo. Eu sei, mas viemos. Por quê? Porque eu não quero que meu filho cresça sem conhecer o avô. Não quero que ele cresça ouvindo que o avô não quis saber dele. Não quero repetir os erros. Quero que ele tenha família, completa, mesmo que imperfeita. E isso inclui você, se você quiser. Rafael falou tudo de uma vez, atropelando as palavras. Nervoso, esperançoso, desesperado. Eu continuei parado, lutando comigo mesmo, entre o que eu queria, ficar sozinho, proteger minha paz, e o que meu coração pedia, dar uma chance, conhecer o neto, tentar de novo. Posso sentir? Bianca perguntou,
apontando para a barriga. Eu olhei para ela, para aquela mulher que eu tinha julgado, culpado, responsabilizado. E vi que ela também era vítima. Vítima das escolhas de Rafael, das circunstâncias, de tudo. E que ela estava ali, grávida, na véspera de Natal, na minha porta, pedindo para eu tocar meu neto. Como eu podia negar? Pode. Ela se aproximou, pegou minha mão, colocou na barriga dela, e eu senti o bebê mexendo, senti vida, nova vida, inocente, pura, que não tinha culpa de nada, que merecia ter avô, ter família, ter amor. E ali, naquele momento, com minha mão na barriga da Bianca, sentindo meu neto se mexendo, algo dentro de mim quebrou, não de forma ruim, mas de forma libertadora. Quebrou a armadura, a raiva, o rancor, e deixou passar o amor, o perdão, a esperança. Olhei pro Rafael, pro meu filho, que estava ali tremendo, esperando, e falei: entra, vocês dois, vamos cear juntos. O rosto do Rafael se iluminou. Sério, pai. Sério, hoje é Natal, ninguém devia passar o Natal sozinho. E já que vocês vieram, vamos aproveitar. Eles entraram. Bianca sentou no sofá. Rafael ficou meio sem jeito, parado no meio da sala. Eu fui para a cozinha. Coloquei mais comida para cozinhar. Aumentei as porções. Preparei a mesa. Pros três. Pai e filho. E a nora grávida. Família. Quebrada. Remendada. Mas família. Sentamos. Comemos. No começo em silêncio. Depois Rafael começou a falar. Do trabalho. Da gravidez. Dos planos pro bebê. Do quanto ele estava nervoso. Do quanto ele queria ser um bom pai. E eu ouvi. Ouvi de verdade. Sem julgar. Sem criticar. Só ouvi. Depois da ceia, a gente sentou na sala, conversando. E foi. Foi bom. Foi como deveria ter sido sempre. Pai e filho. Conversando. Rindo. Compartilhando. Sem mágoa. Sem raiva. Só. Conexão. De repente Bianca falou: Seu Manuel, a gente queria te pedir uma coisa. Pode pedir, quando o bebê nascer, a gente gostaria que o senhor fosse o padrinho. Fiquei sem palavras. Padrinho? É. A gente conversou. E a gente acha que seria importante. Pro bebê, pra família, pro senhor. Se o senhor quiser. Claro. Olhei pro Rafael, ele estava sorrindo, chorando, esperando minha resposta. E eu não consegui negar. Não consegui recusar. Porque por mais que doesse, por mais que tivesse mágoa, aquele era meu neto, minha continuação. E eu queria fazer parte. Queria estar presente, queria ser avô, de verdade. Aceito. Eu vou ser padrinho, com muito orgulho. Rafael se levantou. Veio até mim. Me abraçou. Pela primeira vez em anos. Me abraçou de verdade. Forte. Apertado. E eu abracei de volta, sentindo meu filho nos meus braços. E choramos. Choramos tudo. Todo o sofrimento. Toda a mágoa. Toda a saudade. Choramos e lavamos. Lavamos a ferida, limpamos a dor e recomeçamos. Ali, naquela véspera de Natal, a gente recomeçou, não apagando o passado, mas construindo algo novo. Sobre os escombros, sobre as cinzas, mas construindo. Eles foram embora tarde, quase meia-noite. Me despedi na porta. Voltamos para a ceia ano que vem? Rafael perguntou. Voltamos. Todos os anos. Pode contar comigo. Ele sorriu. Obrigado, pai, por dar essa chance, por nos perdoar, por aceitar o bebê. Obrigado por tudo. De nada, filho. Família é isso. É perdoar. É recomeçar. É dar chances. Sempre. Ele me abraçou de novo. Entrou no carro com Bianca. E foram embora. Eu fiquei na porta, acenando, vendo eles sumirem na rua. E sorrindo. Sorrindo por quê? Porque às vezes as histórias têm final feliz. Não perfeito, mas feliz. E aquele era o nosso. Entrei. Fechei a porta. Olhei pro apartamento. Ainda tinha louça para lavar, mesa para arrumar, resto de comida para guardar. Mas não me importei. Fiz tudo devagar, pensando, relembrando a noite, a conversa, o abraço, a reconciliação. E me dei conta.
Me dei conta que perdoar não é fraqueza, é coragem. Coragem de soltar a dor, de abrir mão da raiva, de dar chance pro amor. E que às vezes, só às vezes, vale a pena, vale a dor, vale o risco. Porque no fim o que importa é amor, é família, é conexão. E eu tinha isso de volta. Não como antes, mas tinha. E era suficiente. Me deitei naquela noite em paz. Paz de verdade. Não a paz de quem desistiu, mas a paz de quem lutou, sofreu e escolheu o amor. Escolheu o perdão. Escolheu a família. E dormindo eu sonhei. Sonhei com Clarice. Ela estava sorrindo orgulhosa, dizendo: "Você fez certo, Manuel. Você fez o certo." E eu acreditei. Acreditei que sim, que apesar de tudo, apesar de toda a dor, toda a mágoa, todo o sofrimento, no fim eu tinha feito o certo, tinha protegido minha dignidade, mas também tinha aberto meu coração. E as duas coisas, as duas juntas, fizeram de mim um homem melhor, um pai melhor, e em breve, um avô melhor. E isso era tudo o que eu precisava. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou com a dor do Manuel, se você também já precisou escolher entre sua dignidade e o amor por alguém, deixe seu comentário aqui embaixo. Conte sua história. Compartilhe sua dor. Porque juntos somos mais fortes. E saber que não estamos sozinhos nessa jornada faz toda a diferença. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Te vejo na próxima. Fica com Deus.